O grito ecoou pela casa antiga de pedra em Alfama como um trovão rasgando o céu de Lisboa. Você não é mais meu filho? Berrou o pai, os olhos enchetados de fúria e vergonha, enquanto atirava a mala de João pela escada abaixo. Naquele instante, João sentiu o mundo desabar. Aos 22 anos, confessar seu amor por outro homem havia transformado seu lar em um exílio, e o cheiro de fado melancólico que pairava no ar agora parecia um presságio de solidão eterna. Mas o que ele não sabia era que, nas sombras da família que o rejeitava, uma herança enterrada aguardava para virar sua vida de cabeça para baixo. João cambaleou pelas ruas estreitas de Alfama, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. A mala batia contra sua perna, um peso morto que carregava não só roupas amassadas, mas fragmentos de uma vida que se dissolvia como névoa sobre o Tejo. Ele se encostou a uma parede coberta de azulejos rachados, o azul desbotado refletindo o vazio em seus olhos castanhos. Como podia ser? Seu pai, o rígido armador de barcos no cais do Terreiro do Paço, homem de mãos calejadas e fé católica inabalável, o havia amaldiçoado como se ele fosse uma praga. Saia daqui, seu pecado ambulante, as palavras ainda queimavam como sal em ferida aberta. E a mãe? Silenciosa como as estátuas dos santos na igreja vizinha, ela apenas baixara a cabeça, lágrimas silenciosas traçando rios em seu rosto enrugado. Ele vagou sem rumo, o sol poente tingindo o céu de laranja e púrpura, um espetáculo que outrora o enchia de poesia, mas agora só ampliava sua solidão. Lisboa, com seus bondes rangentes e vendedores de pastéis de nata, parecia uma cidade estranha, hostil. João pensou em ligar para Miguel, o rapaz de cabelos cacheados e sorriso que iluminava noites de segredos compartilhados em bares escondidos do bairro alto. Mas o orgulho deteve, como contar que fora expulso como um cachorro. Em vez disso, ele se arrastou até um banco no mirador da Senhora do Monte, onde casais heterossexuais se beijavam sem pudor, e ali, sob as estrelas emergentes, chorou pela primeira vez em anos. A noite caiu como um manto pesado, e João, exausto, adormeceu no banco, sonhando com o pai jovem, rindo em um piquenique à beira-rio, antes que o peso das tradições o transformasse em tirano. Acordou com o toque de uma mão gentil em seu ombro. Ei, tudo bem? Perguntou uma voz suave, com sotaque do Alentejo, quente como o vinho tinto de Évora. Diante dele estava Tomás, um homem de uns 28 anos, alto e esguio, com olhos verdes que pareciam capturar a essência do mar Atlântico. Vestia uma camisa de linho desabotoada, revelando um colar de conchas, e carregava uma mochila surrada. Você parece um náufrago. Quer um café? Eu pago. João hesitou, mas o cansaço venceu. Eles desceram até uma esplanada no Chiado, onde o aroma de expresso se misturava ao burburinho de conversas noturnas. Tomás se apresentou como fotógrafo freelance, especializado em retratos de rua que capturavam almas perdidas. Eu viajo por Portugal, de Porto a Faro, mas Lisboa é meu porto seguro, disse, com um sorriso que desarmava defesas. João, relutante, contou pedaços da história, o jantar familiar, a confissão trêmula, o tapa que ecoara como um adeus. Tomás ouviu sem julgar, seus dedos tamborilando na xícara. Meu avô foi assim com meu tio. Expulso por amar um homem na ditadura de Salazar. Mas o amor, João, é como o fado, dói, mas liberta. Aquela conversa esticou-se até o amanhecer, e pela primeira vez desde a expulsão, João sentiu um vislumbre de luz. Tomás o convidou para ficar em seu apartamento minúsculo no Príncipe Real, um bairro boêmio onde bandeiras arco-íris tremulavam em janelas. Só até você se ajeitar, prometeu. João aceitou, e naquela noite, deitado no sofá poído, ouviu Tomás dedilhar um violão baixinho, melodias que falavam de corações partidos e renascimentos. Algo floresceu ali, sutil como o perfume de jasmim nas varandas lisboetas, uma conexão que ia além da compaixão, tecida de olhares demorados e toques acidentais. Dias viraram semanas. João encontrou trabalho como barista em uma cafeteria care-friendly no Cais do Sodré, servindo latos com espuma em forma de coração para clientes que compartilhavam histórias de coming out e vitórias pequenas. Tomás o levava para sessões de fotos ao pôr do sol no aqueduto das Águas Livres, onde a luz filtrava através dos arcos de pedra como um filtro divino. Você tem uma alma fotogénica, elogiava Tomás, ajustando a lente. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. João ainda carregava o rancor pelo pai, e noites de insônia o faziam questionar se merecia felicidade. E se eu for mesmo uma decepção, confessou uma vez, voz embargada. Tomás o abraçou então, um gesto casto mas carregado de promessa. Ninguém é definido por rejeições, João. Você é o sol que ilumina essas pedras antigas. Foi o primeiro beijo sob as luzes do Natal que se aproximava, luzes que piscavam como estrelas em uma Lisboa festiva, mas para João, era o fim de uma era de trevas. Eles exploraram a cidade como amantes novatos, passeios de elétrico até Belém, provando pastéis quentes, noites no Lux, dançando ao som de eletrónica portuguesa misturada a fado moderno.
Mas o idílio foi interrompido por uma carta inesperada, chegada pelo correio como um fantasma do passado. Era da tia-avó Eulália, a excêntrica viúva que morava em uma quinta isolada no Douro, terra de vinhedos ondulantes e segredos enterrados. Venha, menino. Há algo que sua família escondeu por gerações. Algo sobre seu avô. João releu as linhas tremúlas, o coração acelerado. Seu avô, o lendário pescador de Matosinhos que morrera antes de ele nascer, sempre fora uma figura mítica, homem de poucas palavras e olhares distantes. Porque agora? Tomás insistiu, vá. Pode ser a chave para fechar feridas. Relutante, João pegou um trem para o norte, deixando Lisboa para trás como uma amante temporária. O Douro recebeu com névoa matinal e o cheiro terroso de uvas fermentando. A quinta de Eulália era um labirinto de oliveiras e paredes caiadas, e quando histórias de uma Portugal rural, onde o machismo se entrelaçava com a devoção mariana. A tia, uma senhora de 80 anos com cabelos brancos como algodão e olhos afiados como facas de poda, o recebeu com um abraço seco. Você parece com ele, sabia? Com o avô. Eles se sentaram à mesa de carvalho, rodeados de fotos amareladas, retratos de família, casamentos, mas um em particular chamou a atenção: 2 jovens abraçados em uma praia do Minho, sorrisos radiantes sob o sol de 1950. Era seu avô, Manuel, e o companheiro dele, Afonso, revelou Eulália, voz baixa como um confessionário. João congelou, a colher de sopa de caldo verde parando no ar. Eles se amavam em segredo, durante os anos sombrios da ditadura. Afonso era um artista de rua, pintava murais que o regime odiava por serem degenerados. Quando descobriram, forçaram Manuel a casar com sua avó, minha irmã. Afonso desapareceu, dizem que foi para o exílio na França, mas nunca mais soubemos. As palavras caíam como pedras no Rio Douro, criando ondas de choque. João sentiu o chão tremer. Seu avô, o herói familiar, havia sido gay. A herança que o pai tanto pregava era uma mentira construída sobre negação. Eulália continuou, entregando um maço de cartas amarradas com fita desbotada. Manuel escreveu isso para Afonso, mas nunca enviou. Leia. É sua herança de verdade. As páginas, em caligrafia trêmula, transbordavam paixão contida, descrições de noites roubadas em falésias, toques que desafiavam o medo, promessas de um amor que transcendia o tempo. Você não é o primeiro a cair na graça de um homem, João. Seu sangue carrega isso, força para amar apesar do mundo. Lágrimas embaçaram a visão de João enquanto ele absorvia as palavras, o peso da expulsão se transformando em fúria compreensível. Seu pai sabia. Ou era mais uma vítima da cadeia de silêncios. Ele passou dias na quinta, caminhando pelos vinhedos, conversando com Eulália sobre as noites em que Manuel chorava escondido, sobre como a família havia enterrado o escândalo sob camadas de normalidade. Seu pai era pequeno quando tudo aconteceu. Criamos ele para esquecer, para ser o homem certo. Mas o sangue fala, João. Uma tempestade irrompeu uma noite, trovões e quando como os gritos do passado, e João, num sótão poeirento, encontrou uma caixa de madeira, desenhos de Afonso, retratos de Manuel jovem, olhos cheios de segredos. Ali, entre papéis frágeis, ele viu sua própria face refletida, não como aberração, mas como herdeiro de uma linhagem de coragem. Quando retornou a Lisboa, o trem chacoalhava como seu peito agitado. Tomás o esperava na estação Santa Apolónia, com um buquê de flores silvestres colhidas no Monsanto. O que encontrou? Perguntou, ansioso. João o beijou ali mesmo, no meio da multidão, ignorando olhares curiosos. Uma verdade que muda tudo. Meu avô era como eu, e amava como eu amo você. Eles caminharam pelo Rocio, mãos entrelaçadas, e João contou tudo sobre as estátuas dos reis, a cidade parecendo mais viva, mais aliada. Mas o reencontro com o passado não foi só bálsamo, era veneno também. Dias depois, uma ligação do pai, Eulália me contou. Volte para casa. Precisamos falar. A voz era rouca, quebrada, sem o tom de julgamento anterior. João hesitou, o telefone queimando na mão. Tomás o encorajou, vá. Mas leve seu coração inteiro. A casa em Alfama estava silenciosa quando ele chegou, a mãe na cozinha preparando bacalhau à brás, olhos inchados. O pai, sentado na sala com as cartas de Manuel na mesa, parecia encolhido, um gigante derrotado. Eu sabia, filho. Sobre o avô. Minha mãe me contou quando eu era jovem, mas jurei esconder. Achei que assim te protegeria do mesmo destino. As palavras saíram engolfadas, entre soluços. João sentiu raiva borbulhar, proteger. Você me expulsou por ser quem sou. Como se eu fosse uma vergonha, não sangue do seu sangue. O confronto explodiu como uma garrafa de vinho estourada, acusações voando, feridas reabertas.
A mãe interveio, voz trêmula, ele temia perder você para o mundo, como perdeu o pai para o silêncio. Horas se passaram em discussões febris, lágrimas e silêncios pesados, até que o pai estendeu a mão, me perdoe. Eu errei. Você é meu filho, gay ou não, você é tudo. O perdão veio devagar, como o nascer do sol sobre o Tejo. João voltou para casa, mas agora com Tomás ao lado, apresentado como um namorado que salvara sua alma. A família, aos poucos, se abriu, jantares onde se falava de Manuel e Afonso, fotos expostas na parede como troféus de autenticidade. Mas a vida não era conto de fadas, novos conflitos surgiam. Tomás recebeu uma oferta de trabalho em Berlim, fotografando exposições de arte que era. É uma chance de ouro, disse, olhos brilhando. João, agora estável como guia turístico pelas 7 colinas de Lisboa, sentiu o pânico apertar, e nós? Eu acabei de reconquistar minha família. Não posso te perder agora. As noites viraram campos de batalha emocional. Discussões no terraço da casa de Tomás, vistas para o castelo de São Jorge iluminado, onde palavras afiadas cortavam como facas. Você me salvou, mas e se o mundo te levar? Gritava João. Tomás respondia com paciência exausta, amor não é prisão, João. É asa. O mal-entendido explodiu quando João encontrou uma mensagem de um ex-namorado de Tomás em seu telefone, inocente, mas o ciúme, alimentado por anos de rejeição, o consumiu. Você vai embora mesmo, não é? Para uma vida sem bagagens como eu. Tomás, ferido, retrucou, bagagens. Você é meu lar, idiota. Mas preciso voar para valorizar o ninho. A crise culminou em uma noite chuvosa no bairro Alto, onde eles se separaram em meio a uma briga pública, olhares de transeuntes como juízes silenciosos. João correu para Alfama, batendo na porta do pai à meia-noite. Eu estraguei tudo, soluçou, e o pai, agora um aliado improvável, o abraçou, amor verdadeiro em frente a tempestades, filho. Lute. Inspirado, João pegou o carro e dirigiu até Sintra, onde Tomás se refugiara em uma pousada mística, cercada de neblina e palácios de contos de fadas. Ali, sob a chuva que tamborilava no telhado de telhas vermelhas, eles se reencontraram. Eu tenho medo de te perder, confessou João, voz rouca. Tomás o puxou para perto, então venha comigo. Ou eu fico. Mas não sozinhos. A revelação veio como um raio, Eulália havia deixado uma herança para João, a quinta no Douro, agora dele, um lugar para recomeçar. Podemos transformá-la em um refúgio para gente como nós, propôs Tomás. Arte, vinho, amor, uma herança viva. O clímax irrompeu inesperado. Durante a reforma da quinta, operários encontraram uma carta selada de Afonso, endereçada a Manuel, perdida no tempo. Nele, o artista revelava ter tido um filho com uma mulher em Paris, para proteger seu legado, e que o menino emigrara para Portugal anos depois, o próprio pai de João. Meu neto carrega o sangue duplo, amor proibido e resiliência. A família, reunida na colina do Douro, sob um céu de estrelas como confetes, chorou e riu. O pai de João, lendo as linhas, finalmente se libertou. Eu sou parte disso. Não uma maldição, mas uma ponte. Anos se passaram como estações no Douro, uvas colhidas, vinhos envelhecidos. João e Tomás transformaram a quinta em um centro cultural que era, atraindo artistas de todo o mundo para workshops de fado reinterpretado e fotografias que capturavam almas. A família cresceu, não em sangue, mas em laços, tias, primos, amigos que outrora se afastavam agora vinham para festas sob as oliveiras. O pai de João, agora avô honorário para os afilhados que era do casal, contava histórias de Manuel com orgulho, não vergonha. Em uma noite de verão, com o rio Douro refletindo fogos de artifício, João e Tomás se casaram em uma cerimônia simples, rodeados de azulejos que contavam suas jornadas. Você mudou tudo, sussurrou João, anel de prata simples no dedo. Tomás sorriu, não eu. A verdade da herança, e o amor que a despertou. Lisboa, ao longe, piscava como uma velha amiga, testemunha de que, das cinzas da rejeição, renascem chamas eternas. A brisa do Douro carregava o perfume de jasmim e terra úmida, enquanto João observava os trabalhadores finalizarem o mural na parede da quinta. As mãos de Tomás guiavam o pincel com precisão, traçando silhuetas de diamantes entrelaçados em tons de azul e ouro, inspirados nas cartas de Afonso. É como se ele estivesse aqui, pintando conosco, murmurou Tomás, limpando o suor da testa. João assentiu, mas uma sombra de dúvida ainda pairava em seu peito. O casamento havia sido um triunfo, mas o dia-a-dia trazia novos desafios. Vizinhos conservadores do vilarejo sussurravam sobre aqueles dois, e um primo distante ameaçara contestar a herança na justiça, alegando que a propriedade devia ficar na linha reta da família. Não se preocupe, disse Tomás, percebendo a tensão. Nós construímos isso com amor, não com ódio.
Eles se beijaram ali, no pátio de pedra, ignorando os olhares curiosos dos pedreiros. Mas naquela noite, enquanto o vinho tinto aquecia suas veias, uma batida na porta ecoou como um presságio. Era o primo Ricardo, um homem de meia-idade com terno apertado e olhos frios como um inverno minhoto. Eu vim reclamar o que é meu por direito, anunciou, acenando com papéis amarelados. A quinta é herança de sangue puro, não de aberrações. João sentiu o sangue ferver, memórias da expulsão ressurgindo como fantasmas. Saia daqui. Essa terra carrega mais amor do que você jamais entenderá. Ricardo riu, sarcástico, amor. Vocês destroem a família com suas fantasias. Tomás interveio, calmo, vamos resolver na justiça, mas saiba, a verdade de Manuel e Afonso está documentada. Seu sangue puro é uma ilusão. O primo partiu com uma promessa de guerra, deixando um rastro de veneno. Os dias seguintes foram de ansiedade. Advogados em Porto revisavam testamentos, e João mergulhava em arquivos paroquiais, desenterrando mais segredos, batizados falsos, casamentos arranjados para encobrir paixões. Em uma tarde chuvosa, encontrou um diário de sua avó, confessando o sofrimento de amar um homem dividido. Eu sabia de Afonso, e perdoei porque o amor é maior que o orgulho, lia-se. Lágrimas caíram nas páginas frágeis, e João ligou para o pai, papai, venha. Precisamos de você nessa luta. O pai chegou de trem, mais magro, mas com uma determinação nova. Eu testemunharei. Sobre o que vi na infância, os olhares do avô para o horizonte, como se esperasse um retorno impossível. Juntos, eles fortaleceram as defesas, cartas, fotos, até uma gravação de Eulália, gravada semanas antes de sua morte, afirmando a vontade clara. Ricardo contra-atacou com boatos no vilarejo, espalhando que a quinta viraria um antro de pecado, atraindo turistas indecentes. Manifestações pequenas surgiram na praça da vila, cartazes com cruzes e slogans antiquados, e quando ecos da pizza lazarista. João e Tomás enfrentaram o primeiro confronto público em uma assembleia comunitária, no salão da igreja local. O padre, um homem progressista com barba grisalha, mediava: esta terra é de todos nós. O passado não deve aprisionar o futuro. Ricardo discursou com veemência: tradição. Família. Não permitiremos que Lisboa corrompa o Douro. Aplausos esparsos ecoaram, mas então João se levantou, voz firme: tradição não é ódio disfarçado. Meu avô amava um homem aqui, nesta mesma terra, e construiu vinhedos com mãos que tocavam outro coração. Essa herança é de coragem, não de negação. Ele exibiu as cartas, lendo trechos que fizeram o salão silenciar, palavras de ternura que transcendiam o tempo. Tomás complementou com slides de fotos, o mural quase pronto, retratando não só amantes, mas famílias inteiras, heterossexuais, idosas, jovens, colhendo uvas juntas. Vamos fazer da quinta um lugar de cura, não divisão. O padre aplaudiu primeiro, seguido por murmúrios de aprovação. Ricardo saiu derrotado, mas não sem uma ameaça sussurrada: isso não acaba aqui. Naquela noite, exaustos mas vitoriosos, João e Tomás brindaram no terraço, o rio como espelho de estrelas. Você foi incrível, disse Tomás. João sorriu: nós fomos. Mas e se ele não parar? A resposta veio mais cedo que o esperado. Semanas depois, durante a vindima, quando voluntários que de Lisboa chegavam para ajudar na colheita, um incêndio irrompeu nos barris de vinho envelhecido. Chamas lamberam a adega como vingança, fumaça negra subindo como um grito de raiva. Sirenes uivaram pela noite, bombeiros do vilarejo correndo com mangueiras. João acordou tossindo, Tomás o puxando para fora: foi sabotagem. Eu vi sombras fugindo. Investigadores confirmaram, acelerante jogado por uma janela quebrada. Suspeitas caíram sobre Ricardo, mas provas faltavam. O choque uniu a comunidade. O padre organizou uma vigília, velas acesas ao redor da quinta como sentinelas de luz. Vizinhos que outrora sussurravam agora traziam cestas de pão e queijo, solidários. Não deixaremos o ódio vencer, declaravam. O pai de João, que ficara para ajudar, confrontou Ricardo na praça: você é da família, mas agia como inimigo. Pare, antes que perca tudo. O primo, olhos evasivos, murmurou desculpas vagas, mas a tensão persistia. Em meio ao caos, uma surpresa floresceu. Um jovem do vilarejo, Diogo, de 19 anos, aproximou-se de João após a vigília. Eu sou como você. Escondo desde os 15. Obrigado por mostrar que é possível. Diogo, com cabelos ruivos e sardas, tornou-se aprendiz na quinta, aprendendo fotografia com Tomás e confidenciando medos. Sua presença trouxe leveza, um lembrete de que a luta gerava frutos. Mas o verdadeiro turning point veio com uma carta anônima para João,
encontra-me no mirador de Mateus. Traga as cartas. Um amigo do passado. Intrigado, João foi, Tomás ao lado, o castelo de Mateus erguendo-se como uma joia no horizonte. Lá, sob a luz da lua cheia, esperava um homem idoso, curvado mas elegante, com um cachecol francês. Eu sou Henri, filho de Afonso, revelou, voz trêmula com sotaque parisiense. Meu pai me falou de Manuel até o fim. Eu vim reclamar não a terra, mas a memória. Ele entregou um envelope, testamentos, fotos inéditas, até uma gravação em disco de Afonso cantando uma canção dedicada a Manuel, voz rouca de exílio. As revelações derrubaram João. Henri era meio-irmão distante de seu pai, sangue que era misturado à linhagem. Ricardo nunca soube, mas eu sim, e vim para apoiar. Juntos, eles confrontaram o primo em uma reunião familiar ampliada, no salão da Quinta Restaurada. Provas do incêndio ligavam Ricardo a cúmplices locais, e sob o peso das evidências, e da presença de Henri, um fantasma vivo da herança, ele cedeu. Eu tinha medo de perder o que restava da família, confessou, lágrimas escorrendo. Perdão foi oferecido, condicional, terapia comunitária, participação nos eventos da Quinta. A Quinta renasceu como farol. O primeiro festival, Herança de Corações, atraiu centenas, fado que era tocado por cantoras lésbicas, workshops de vinificação inclusiva, exposições de Tomás capturando rostos diversos. João discursou sob as videiras, nossa herança não é de segredos enterrados, mas de amores que florescem apesar das tormentas. Tomás, ao seu lado, sussurrou, e o nosso amor é o vinho mais doce. Mas a vida, caprichosa como o Douro em cheia, reservava mais uma curva. Durante o festival, Diogo confessou seu amor por uma moça do vilarejo, Ana, que lutava contra a família conservadora dela. É como vocês, amor contra o mundo, disse. João e Tomás os mentoraram, organizando um encontro familiar que dissolveu preconceitos com histórias compartilhadas. No fim, casamentos duplos, João e Tomás renovando votos, Diogo e Ana iniciando os deles, sob um arco de flores e luzes. O outono tingia o Douro de tons avermelhados, como se a terra celebrasse a vitória recente. João acordava cedo, o sol filtrando pelas persianas de madeira, para supervisionar os vinhedos com Tomás. Olha isso, dizia Tomás, apontando para cachos maduros. Cada uva carrega uma história, dor, paciência, doçura. João ria, beijando sua nuca, como nós. A Quinta prosperava, reservas lotadas, artigos em jornais de Lisboa elogiando o refúgio que era do norte. Mas sob a calmaria, sementes de conflito brotavam. Uma manhã, enquanto colhiam folhas para compostagem, o telefone de João tocou. Era o editor de uma revista cultural em Porto. Queremos uma série sobre sua família, o avô, Afonso, Henri. Mas precisamos de drama, foco nas rejeições, nos incêndios. João hesitou, expor mais poderia curar, mas também atrair novos atas. Tomás aconselhou, use sua voz. Transforme feridas em faróis. Relutante, João aceitou, e as entrevistas começaram, microfones capturando sua voz trêmula ao recontar a expulsão, o pai ao lado, agora um narrador arrependido. A publicação explodiu. Manchetes como o segredo gay que salvou uma herança portuguesa inundaram quiosques, e a Quinta virou ponto turístico obrigatório. Celebridades que de Faro a Coimbra visitavam, posando para selfies com o mural. Mas com a fama veio o escrutínio. Um blogueiro conservador de Braga publicou um artigo venenoso, acusando João de lucrar com mentiras familiares e questionando a autenticidade das cartas. Falsificações modernas para a agenda progressista, alegava, citando especialistas duvidosos. A calúnia se espalhou como era invasora, comentários online chovendo ódio, degenerados destruindo tradições. João, lendo no tablet à noite, sentiu o peito apertar. E se tiverem razão? E se eu estiver romantizando dor para ganhar likes? Tomás o abraçou, não. Isso é inveja de quem nunca amou de verdade. Mas o dano estava feito, reservas cancelaram, vizinhos distantes voltaram a cochichar. Ricardo, redimido mas frágil, ligou, eu defendo você publicamente, primo. Mas prepare-se, o norte é teimoso. O contra-ataque veio de Henri, que voou de Paris com caixas de arquivos, documentos notariais, testes de DNA confirmando laços, até uma entrevista em vídeo com Afonso nos anos 80, voz fraca mas olhos vivos, falando de Manuel como o amor que me definiu. Publiquem isso, disse Henri. João organizou uma live no Instagram da Quinta, transmitindo do pátio, ele, Tomás, o pai, Henri e Diogo, respondendo perguntas ao vivo. Não somos heróis, disse João. Somos humanos, com erros, amores, segredos. Mas a verdade liberta. A live viralizou, likes e corações superando os trolls.
Doações fluíram para um fundo de apoio a jovens QR rurais, e o blogueiro se retratou, forçado por processos. Mas o stress cobrava preço. João começou a ter pesadelos, revivendo a expulsão misturada às chamas da adega. Eu sinto que estou correndo sem fim, confessou a Tomás uma madrugada. Como se a herança fosse uma corrente, não uma asa. Tomás, preocupado, sugeriu uma pausa. Vamos a Lisboa, rever os amigos. Recarregar. A viagem ao sul foi um bálsamo. No bairro Alto, reencontraram Miguel, o primeiro amor de João, agora casado com um designer, pai de gêmeos adotivos. Você virou lenda, brincou Miguel, em um jantar regado a ginginha. Mas conversas profundas revelaram rachaduras. Miguel admitiu invejas passadas, e João percebeu como o tempo curava, mas não apagava. Em Belém, sob o mosteiro dos Jeronimos, Tomás propôs um ritual: escrever cartas para o passado, queimá-las no Tejo. Solta o que pesa. As chamas dançaram na água, levando palavras de raiva para o pai, medo para si mesmo, gratidão para Manuel. Livre, João sentiu asas crescerem. De volta ao Douro, um novo conflito surgiu. Ana, esposa de Diogo, descobriu estar grávida, mas a família dela, devotos fervorosos, exigia batizado imediato e educação reta. Eles querem afastar Diogo de nós, chorou Ana. João e Tomás intervieram, convidando os sogros para um fim de semana na quinta. O encontro foi tenso, orações murmuradas, olhares para o mural como se fosse heresia. Mas durante um passeio pelos vinhedos, o pai de João compartilhou sua jornada. Eu fui como vocês, cego pelo medo. Mas o amor de um filho me abriu os olhos. Histórias fluíram como vinho, risos, lágrimas, uma avó idosa confessando ter escondido uma irmã lésbica nos anos 60. No fim, um brinde coletivo, pela família que escolhemos e pela que nos surpreende. A gravidez de Ana trouxe alegria, mas também testes. Ultrassounds mostravam um menino, e debates sobre nomes ecoavam, homenagear Afonso ou Manuel. Escolheram Rafael, anjo protetor. Mas uma complicação médica surgiu. Ana precisou de repouso absoluto, e Diogo, pego entre lealdade à esposa e à quinta, pediu folga. Eu me sinto culpado por trazê-lo aqui, disse João a Tomás. Talvez nossa herança esteja infectando outros. Tomás, sempre o âncora, respondeu, não é infecção, é lição. Amor ensina a cair e levantar. Eles contrataram uma enfermeira local, uma viúva que se tornou tia honorária, e o grupo se uniu em vigílias de tricô e canções de ninar. Quando o bebê nasceu, saudável, em uma clínica de Régua, o choro ecoou como vitória. Batizado neutro na capela da quinta, com o padre progressista abençoando todas as formas de amor. Mas o ápice de tensão veio com uma tempestade literal. Enchentes subiram o Douro, ameaçando os vinhedos. Águas turvas lambiam as raízes, e João, Tomás e voluntários erguiam barreiras de areia sob chuva torrencial. Não vou perder isso, gritava João, lama até os joelhos. No caos, Ricardo reapareceu, não como inimigo, mas aliado, trazendo tratores da fazenda dele. Eu devo a vocês, confessou, mãos calejadas unidas às de João. A enchente recuou, deixando estragos, mas a terra renasceu mais fértil. Na reconstrução, um achado, uma garrafa de vinho de 1952, selada por Manuel para Afonso, com uma nota, para o amor que vence inundações. Brindaram com ela, o sabor ácido doce como a vida. Nossa herança é resiliente, disse Tomás. João, abraçando-o, e nosso amor, eterno. Inverno cobriu o Douro com um manto branco raro, neve fina polvilhando as colinas como açúcar em doçaria conventual. João e Tomás, enrolados em cobertores no terraço da quinta, observavam o silêncio, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Rafael, o bebê de Ana e Diogo, gorgolejava no berço improvisado, um lembrete de que a vida seguia, teimosa e bela. Pensei que a calmaria seria paz, disse João, soprando vapor no ar gelado. Mas sinto uma inquietude nova. Tomás entendeu. A fama da revista havia aberto portas, mas também convidado sombras. Convites para palestras em universidades de Coimbra e Évora chegavam, mas com eles, protestos de grupos ultraconservadores, e quando retórica da extrema-direita que ganhava terreno em Portugal pós-pandemia. Eles nos veem como ameaça, comentou Tomás, lendo um e-mail de ameaça anônima. Parem de envenenar nossa terra ou paguem o preço. João riu, nervoso, mais uma vez, o preço do amor. Decidiram enfrentar. A primeira palestra em Coimbra, na Universidade Velha, lotou o auditório com estudantes ávidos e curiosos. João subiu ao pódio, coração batendo como tambor fado. Minha herança não é um conto de fadas, é de silêncios impostos, amores escondidos, famílias partidas. Mas é também de reconciliações impossíveis. Ele projetou slides, a carta de expulsão imaginada, o mural, o nascimento de Rafael. Perguntas choveram, como perdoar um pai homofóbico?
A que idade é escolha ou destino? Tomás moderava, sua presença calmante como o mar de verão. Um confronto surgiu, uma aluna, de olhos flamejantes, acusou: vocês romantizam o sofrimento para ganhar simpatia. E as vítimas reais do progressismo, famílias tradicionais destruídas. O auditório murmurou. João respirou fundo: eu fui a vítima de uma tradição que nega. Mas entendo o medo, meu pai o sentiu. O caminho é diálogo, não divisão. A garota, tocada, aproximou-se depois: meu irmão é gay, escondido. Obrigada por dar voz. Sementes plantadas. De volta ao Douro, a inquietude de João se aprofundou. Sonhos com Afonso o visitavam, o artista, espectral, sussurrando: conte tudo, ou o silêncio vence. Inspirado, João começou um podcast, Heranças Escondidas, gravado na adega restaurada, com convidados como Henri contando exílios, Diogo sobre Comingal Rural Tomás editava, adicionando trilha de fado instrumental. O primeiro episódio, sobre Manuel, explodiu: downloads de Lisboa a Luanda, mensagens de ouvintes: você salvou minha família. Mas sucesso atraiu inveja. Um podcaster rival em Porto, conhecido por teorias conspiratórias, dedicou um episódio a desmascarar a farsa dos vinhos Kier. Acusações de fraude na herança, insinuações de que Henri era ator pago. Eles vão atrás de mim agora, disse Henri, em videochamada de Paris. Mas eu combato, com fatos. Ele enviou mais documentos, diários de Afonso, publicados postumamente na França, confirmando tudo. O clímax midiático veio com um debate televisionado na RTP, estúdio iluminado em Lisboa. João e Tomás contra o podcaster, moderado por uma jornalista íntegra. Vocês exploram tragédia por cliques, atacou o rival. João rebateu: exploramos para curar. Meu avô sofreu em silêncio, eu falo para que outros não o façam. Tomás mostrou a garrafa de vinho antiga, intacta: isso é real. Como nosso amor. A audiência, sondada ao vivo, pendeu para eles, 68% de apoio. Vitória pírrica, porém, o stress culminou em uma crise de pânico para João durante uma nevasca, isolados na quinta. Eu não aguento mais ser o símbolo, gritou, colapsando no sofá. Tomás chamou o terapeuta local, uma mulher trans de Vila Real, que guiou sessões virtuais: você carrega gerações. Permita-se ser só João. Lentamente, ele aprendeu a delegar: Diogo gerenciava eventos, Ana o marketing, Ricardo suprimentos. Primavera trouxe renovo. Flores desabrochavam nos vinhedos, e um novo membro juntou-se: Sofia, uma migrante lésbica de Moçambique, fugindo de violência homofóbica. Ouvi seu podcast em Maputo, disse, olhos esperançosos. João a acolheu como gerente de adega, e Sofia trouxe sabores africanos aos vinhos, infusões de baobab, rótulos com provérbios lusófonos. Seu romance com uma voluntária espanhola, Maria, floresceu nos jardins, um lembrete de que amor cruzava fronteiras. Mas conflito familiar ressurgiu: o pai de João, diagnosticado com um tumor benigno, recusou tratamento em Porto. Deixe para os jovens, murmurou. Eu vivi o suficiente. João, aterrorizado, o confrontou: você me ensinou a lutar pela herança, luto pela sua vida. Diogo e Tomás uniram forças, dirigindo-o ao hospital, onde cirurgias e quimioterapia começaram. Vigílias na enfermaria viraram confissões. O pai admitiu ter escondido cartas de Manuel por medo de contágio, mas agora via a força que era como bênção. Recuperação lenta trouxe lições. O pai, careca e fraco, visitou a quinta: quer trabalhar aqui. Contar histórias para visitantes. Tornou-se narrador oficial, voz rouca tecendo contos de pescadores apaixonados. Em uma tarde ensolarada, ele e Henri se encontraram pela primeira vez, tios separados por oceanos, abraçando como irmãos perdidos. Você é o legado vivo, disse o pai. Henri sorriu: e você, o Redentor. O podcast ganhou o Prémio Nacional, e João dedicou ao pai. Mas uma reviravolta pessoal veio: Tomás recebeu proposta de galeria em Nova York. Só 3 meses, prometeu. João, agora mais forte, encorajou: vá. Traga o mundo de volta para nós. A despedida no aeroporto do Porto foi agridoce, beijos salgados de lágrimas. Sozinho, João mergulhou no trabalho, mas cartas diárias de Tomás, fotos de murais que era no Brooklyn, aqueciam o coração. Retorno de Tomás trouxe surpresas, contatos para parcerias globais, uma exposição itinerante, amores portugueses. Mas ciúme sutil surgiu quando um curador americano furtou abertamente com Tomás em uma festa. Ele é só amigo, jurou Tomás. João, inseguro, confrontou: eu temo que o mundo te engula.
Resolução veio em uma viagem a Fátima, santuário de milagres, orações silenciosas por confiança, e uma noite sob estrelas onde prometeram terapia de casal. Verão culminou no festival anual, agora maior, com artistas de Angola e Brasil. Sofia e Maria anunciaram a adoção, inspirando mais histórias. Rafael deu primeiros passos no pátio, e o pai de João, recuperado, ergueu um brinde, pela herança que nos une, sangue, escolha, amor. João, olhando Tomás, soube, as tormentas passavam, deixando solos férteis. O sol de verão escaldava os vinhedos, transformando o ar em xarope doce de fermentação. João enxugava o suor, guiando um grupo de turistas australianos pelo circuito da Quinta. Aqui, onde Manuel plantou a primeira videira, ele sonhava com liberdades além do horizonte. Risos e flashes de câmaras respondiam, mas em seu peito, uma excitação nervosa borbulhava. A exposição de Tomás estreava em Lisboa no dia seguinte, Sombras e Luzes, Retratos que de Portugal, e João seria o orador de abertura. Tomás, ajustando o colar de conchas, sorriu: "Você vai brilhar mais que os azulejos do Chiado." Mas a viagem ao sul revelou fissuras. No trem, uma família conservadora no vagão ao lado cochichava, apontando disfarçadamente. "Olha aqueles dois, segurando mãos como se fosse normal." João apertou a de Tomás: "Ignora. Estamos em 2025, não 1950. Ainda assim, o incidente plantou dúvida, progresso era ilusão. Lisboa os recebeu com abraços efusivos. Miguel hospedou-os em seu apartamento no Lapa, agora expandido com estúdio de design. "A cidade mudou, mais arco-íris nas ruas", disse. A vernissage no MAT, Museu Moderno à Beira-Tejo, lutou, críticos, influencers, até o prefeito. Fotos de João e Tomás em poses íntimas, mas castas, misturadas a rostos anónimos de coming-outs rurais. João discursou: "Essas imagens não são só arte, são testemunhos de um país que aprende a amar sem amarras." Aplausos ribombaram, mas uma voz cortou, uma crítica de arte tradicional, microfone em punho, questionou: "Isso é ativismo disfarçado de exposição? Onde está a profundidade além da bandeira?" Tomás rebateu, elegante: "A profundidade está na vulnerabilidade, olhares que desafiam séculos de silêncio." Debate acalorado seguiu, mas a multidão pendeu para eles, comprando prints como pão quente. Sucesso noturno levou a after-party no Lux, batidas pulsantes e corpos dançando. João, bebendo sagres gelada, sentiu o peso do dia. Um admirador, jovem artista de Setúbal, aproximou-se: "Sua história me inspirou a sair do armário." Gratidão aqueceu, mas quando o rapaz tocou o braço de Tomás demoradamente, ciúme verde surgiu. "Ele é inofensivo", riu Tomás depois. João, voz tensa: "Eu sei. Mas às vezes sinto que nosso amor é frágil como vidro de murano." A conversa estendeu-se até o amanhecer, caminhando pelo Tejo. "Nós sobrevivemos expulsões, incêndios, enchentes", lembrou Tomás. "Ciúme é só outra onda." Promessa de datas semanais, só eles dois, selou a noite. De volta ao Douro, outono trouxe colheita abundante, mas uma carta de Henri abalou: "Estou doente, câncer. Venham a Paris antes que seja tarde." A viagem à França foi um turbilhão emocional. Paris, outonal com folhas douradas nos jardins de Luxemburgo, contrastava com a urgência. Henri, em apartamento charmoso no Marais, fraco mas radiante, os recebeu: "Meus meninos. Trouxeram vinho." Horas de histórias, Afonso pintando a Torre Eiffel em segredo, exílio como renascimento. "Eu vivi para ver o neto de Manuel casado e feliz", disse, lágrimas nos olhos. João, segurando sua mão: "Você é família. Lute como avô lutou." Henri revelou um testamento, parte de sua arte para a Quinta, criando um museu anexo. Para que Afonso viva em Portugal. Mas uma confissão chocou: "Eu tive um filho, seu meio-primo, Lucas. Ele é hétero, mas apoia. Está vindo." Lucas, um engenheiro de 35 anos de Lyon, chegou tímido, alto, com traços de Afonso nos olhos. "Ouvi histórias toda a vida. Quero conhecer as raízes." Jantares viraram ponte. Lucas, inicialmente desconfortável com o casal, relaxou com vinho e anedotas, confessando: "Meu pai me ensinou tolerância, mas ver vocês é inspiração real." Retorno ao Douro com Lucas, que ficou um mês ajudando na engenharia de irrigação sustentável. Sua presença trouxe dinâmica nova, debates sobre herança genética versus escolhida, risadas ao cozinhar francesinhas adaptadas. Mas tensão familiar explodiu quando Ricardo, visitando, viu Lucas, mais um estrangeiro. A família vira circo. Acusações de diluição cultural voaram, e João defendeu: "Família é coração, não passaporte." Ricardo, envergonhado, pediu desculpas,
e Lucas o conquistou com projetos para modernizar a adega sem perder charme. Inverno trouxe neve novamente, e com ela, o luto. Henri faleceu pacificamente em janeiro, funeral virtual unindo Portugal e França. João discursou em vídeo, ele reconectou oceanos de amor. Cinzas espalhadas no Sena e no Douro simbolizaram a unidade. Mas perda desencadeou crise em Tomás, e se formos os próximos a partir? João, fortalecido, respondeu, então partimos juntos, mas vivos, não em silêncio. Primavera viu a inauguração do Museu Afonso, salas com murais restaurados, áudios de canções, visitantes emocionados. Sofia, agora gerente, organizou tours temáticos, amores exilados. Diogo e Ana anunciaram segundo filho, uma menina. Mas um escândalo local surgiu, um vizinho, influenciado por podcast de ódio, processou a quinta por propaganda indecente perto de escola. Julgamento em régua foi circo, advogados citando Constituição Portuguesa de Igualdade, testemunhas como o padre e o pai de João. João testemunhou, nós ensinamos amor, não ódio. O juiz, homem idoso de Évora, decidiu a favor, Portugal evolui. A herança inclui diversidade. Vitória celebrada com fogo de artifício, mas exaustão bateu. Tomás sugeriu retiro, vamos a Cabo da Roca, fim do mundo. Lá, penhascos batidos pelo Atlântico, eles renovaram votos informais, contraventos, marés, preconceitos. Verão fechou com Festival Record, Lucas retornando com namorada, uma historiadora que era francesa. Brindes ao entardecer, pela herança que se expande. João, abraçando Tomás, sussurrou, nós mudamos tudo, e fomos mudados. O ciclo das estações completava outro giro, com o Douro em plena glória estival, uvas inchadas de promessas. João, agora com linhas finas nos cantos dos olhos, supervisionava a engarrafamento na adega modernizada por Lucas, rótulos com frases de Afonso, amor vinha eterna. Tomás capturava o processo em time-lapse, para um documentário em produção com canal público. Isso vai para o mundo, disse, beijando João entre caixas. Nossa história, editada para corações abertos. Mas sob a euforia, uma melancolia sutil crescia. O pai de João, pós-tratamento, falava de aposentadoria, quero viajar, ver o mar do avô em Matosinhos. João incentivou, mas sentia o ninho esvaziando. Diogo e Ana planejavam a expansão familiar para Porto, Sofia e Maria falavam de abrir filial em Faro. A quinta era nosso bebê, brincou João. Agora cria asas. Tomás riu, e nós? Prontos para o próximo capítulo. O documentário filmava cenas íntimas, João lendo cartas à beira-rio, Tomás fotografando Rafael brincando. Mas uma reviravolta veio durante gravações. A diretora, uma cineasta lésbica de Leiria, revelou ser descendente distante de Afonso, prima de Henri. Eu pesquisei anos. Isso fecha o círculo. Descoberta adicionou camadas, filmagens em Paris, entrevistas com parentes franceses, revelando uma rede que era lusófona global. Enquanto isso, conflito externo irrompeu. Eleições nacionais aqueceram, com partido de direita ganhando tração em regiões rurais, prometendo valores tradicionais. Cartazes anti-LGBTQ+ surgiram nas estradas do Douro, e a quinta virou alvo, petições online para proteger crianças de ideologia de género. João, lendo notícias no tablet, sentiu náusea, voltamos ao início. Tomás, prático, não. Agora temos aliados. Resposta organizada, coalizão com outras quintas que no Alentejo e Minho, marchas pacíficas em Vila Real. O pai de João liderou uma, eu, ex-homofóbico, marcho pelo filho que me salvou. Mídia cobriu, virando narrativa nacional. Mas tensão pessoal escalou quando Lucas, visitando, confessou crise, minha namorada quer casar, mas eu temo não ser que era o suficiente para a família. Debates éticos, herança como fardo. João aconselhou, seja autêntico, como nós aprendemos. Clímax veio com ataque cibernético, site da Quinta hackeado, fotos privadas vazadas, beijos, abraços, nada explícito mas íntimo. Trolls celebraram, vejam os pervertidos. João, humilhado, quis sumir. Tomás o ancorou, use isso. Mostra vulnerabilidade. Live de crise, nosso amor não é espetáculo. É privado, mas nosso orgulho é público. Suporte explodiu, doações para segurança digital. Outono trouxe colheita e catarse. Documentário estreou no Festival de Cinema de Lisboa, standing ovation de 10 minutos. Prémios choveram, e convite para Cannes, Amores do Douro como contender. Mas João priorizou raízes, exibição comunitária na Praça de Régua, pipoca e vinho grátis. Lá, o ex-inimigo Ricardo discursou, eu errei. Agora defendo. Inverno nevado isolou a quinta, tempo para introspeção.
João e Tomás, sozinhos, revisitaram álbuns, da expulsão à redenção. O que vem agora? Perguntou João. Tomás, talvez filhos, a adoção, como Miguel. Ideia floresceu, processo iniciado, coração acelerado com burocracia, mas esperança viva. Primavera revelou gravidez simbólica, aprovação para adotar gêmeos de orfanato em Beja, órfãos de pais migrantes. Eles se chamam Mateus e Sofia, anunciou a assistente social. Nomeado em honra aos avós espirituais, o casal chorou. Preparativos, berços no quarto extra, aulas de parentalidade quer. Mas drama final, durante vistoria, um inspetor conservador questionou aptidão, 2 homens. E se faltar modelo feminino? Apelo judicial seguiu, testemunhas como Ana, Diogo, o pai. Julgamento em tribunal de Lamego foi tenso, mas verdito positivo, amor qualifica, não gênero. Celebração com piquenique nos vinhedos, gêmeos chegando semanas depois, olhinhos curiosos, risadas contagiantes. Verão fechou o ciclo, festival com família ampliada, gêmeos no colo, Rafael correndo. João, erguendo taça, ele foi expulso, mas a herança o trouxe de volta, maior, mais forte. Tomás, olhos brilhando, e nos trouxe uns aos outros. Sob estrelas do Douro, amor eterno descia-se, inquebrável como as colinas antigas.